aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da Graça. Por isso, antes de orar por você, pela sua causa, eu quero compartilhar a palavra de Deus que tem como título O Poder de um Coração Sincero. Preste atenção, sempre no final do ano, para a maioria das pessoas, é momento de olhar para frente e ter expectativas boas de que Deus vai fazer coisas boas, como nós estamos declarando. Maiores coisas veremos. Você pode repetir junto? Maiores coisas veremos. Mas muitos não pensam assim. Estão cansados, desanimados, sendo intimidados a cada minuto da sua vida. Mas sabe qual é a grande falha dessas pessoas? É que temos que ter uma fé extraordinária, inabalável. Irmão, não somos super crentes. O seu pastor que vos fala não é super pastor. Muitas vezes pensamos que precisamos ter uma fé perfeita, onde nunca temos dúvidas, onde nunca temos questionamento, nunca sentimos desencorajados ou nunca perguntamos por que tais coisas aconteceram. Pensamos que sem essa fé, Deus nunca nos ouvirá e que se perguntar essas coisas para Deus, Ele vai distanciar, desistir de nós. Nessa semana, fui falar com alguns irmãos em um aconselhamento e outros mandaram mensagem com alguns questionamentos. Pastor, o ano passou e aquilo que eu tinha como objetivo não aconteceu. Mas como essas pessoas, você hoje pode estar questionando. Como Deus permitiu que essas coisas acontecessem comigo? Novamente estou colocando meus alvos de oração, orando pelos meus familiares, amigos. Evidentemente, tenho respondido a elas como Deus é bom, gerando fé em seus corações e mostrando sempre como Ele está no controle e certamente vai abrir porta diante delas. Mas uma pessoa declarou: penso que Deus não vai me ouvir, porque estou cheio de dúvidas. Está tudo bem ter questionamentos, ficar com dúvidas, desabafar com Deus. Não tem problema tentar entender por que certas coisas não acontecem e outras aconteceram erradas. Deus não espera que você seja um super crente, que você nunca tenha uma dúvida, nunca fica desencorajado ou nunca teve um questionamento na mente. Eu tenho uma palavra de consolo para você. A presença de fé não significa ausência de dúvida. Esse é um paradoxo, mas a presença da fé não significa ausência de dúvida. O que eu estou te dizendo é que podemos ter dúvidas vindo em nossa mente e mesmo assim crermos no coração que Deus está no controle. Nós sabemos que Deus é bom mesmo quando algo ruim tem acontecido. Eu quero falar que Deus compreende você. Ele entende as suas dúvidas, as perguntas e as ideias cabulosas. Ele sabe como é difícil orar. E orar é mesmo assim, não ver a cura da pessoa que você ama. Buscar o milagre e mesmo assim não ver a mudança alguma no casamento. Deus não fica desapontado no céu por causa dos nossos momentos de angústias e fraquezas. Deus se move por causa da nossa fé, mas há momentos em que as nossas dúvidas sinceras atraem a sua presença. Chama a presença, pois estamos declarando que a sua graça nos basta. Essas dúvidas com o Senhor nos coloca debaixo do favor. As dúvidas sobre a sua prosperidade financeira, sobre o seu casamento, até quando, aquele negócio que você começou e ainda não foi para frente, tantas coisas que temos dúvida, a célula, o discipulado, o ministério que não rompe, tudo bem abrir o seu coração, filho. Tudo bem ser verdadeiro.
Tudo bem você falar sobre as suas dúvidas com ele. Preste atenção sobre o exemplo de Tomé. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu a Maria, depois a Pedro e depois aos demais apóstolos, com exceção de Tomé, que não estava presente. Quando Tomé ficou sabendo que ele disse: "Eu não vou crer, a menos que eu toque em sua mão no lugar dos cravos e ponha a minha mão do seu lado que foi ferido." Lá em João 20, 25 ao 27. Disseram-lhe então os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não pôr o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei." Passado 8 dias, estavam ali outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio, pois, Jesus sobre no meio deles e disse-lhe: "A paz seja convosco." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Na verdade, Tomé sabia que o Senhor tinha prometido ressuscitar, mas mesmo assim ele tinha dúvidas. Eu penso que no coração dele estava desejoso de crer, mas a sua mente estava cheia de questionamento, dúvidas. A primeira coisa que nós fazemos é condenar Tomé e dizer: "Esse sujeito nunca vai receber de Deus." Mas no domingo seguinte, em que o Senhor apareceu aos discípulos, ele foi diretamente a Tomé. Ele poderia ter falado primeiro com Pedro ou com João, mas falou direto com Tomé. Ele não foi na direção das pessoas que tinham fé, mas ele foi justamente para Tomé, aquele que tinha dúvida, questionamento. É como se ele dissesse: "Tomé, eu ouvi quando você disse que tinha dúvidas e questionamento, mas está tudo bem. Essa é a razão que eu vim primeiro falar com você. Agora toque as marcas dos cravos nas minhas mãos e põe a mão do meu lado. Eu sou fiel e vou fazer o que promete." Irmãos, nunca duvide das promessas de Deus em sua vida. Nossas dúvidas não afastam Deus de nós. Ele é tão misericordioso e gracioso que essas dúvidas, na verdade, atraem a sua atenção sobre nós. Na verdade, ele fica mais apaixonado por você e fala lá do alto: "Este é meu filho amado, a quem eu paguei um alto preço." Talvez, se fosse nós, teríamos repreendido Tomé, porque a nossa cabeça, a fé se transforma em obra de merecimento. Acreditamos que a fé produz merecimento. Ficamos achando que as pessoas, por elas não terem fé, não recebem nada. Não, ninguém merece em tempo algum. Tudo é pela graça. A graça é maior, e ainda quando a sua fé não for perfeita. Há coisas que nós não entendemos. Por exemplo, nossos filhos nascem com uma síndrome. Alguém já sofreu um ataque do coração. Aquele outro perdeu o emprego. Frequentemente pensamos que devemos ser super-homem e nunca derramar uma lágrima, nunca ficar desencorajado, nunca ter uma dúvida. Precisamos ser sinceros. Eu orei e parece que a oração não funcionou. Eu não consigo entender por que essa dor. Onde o Senhor está? Deus é tocado pelas dores das nossas enfermidades. Quando você sofre, Deus sofre. Quando você se sente perplexo, Deus sente a sua angústia. Quando você está desencorajado, Ele compreende você. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. A palavra compadecer no grego é simpático, que significa compartilhar do mesmo sentimento do outro, sentir como o outro sente, muito próximo do sentido da palavra empatia em português. O Senhor é tocado pelas nossas fraquezas
e não pelas nossas vitórias. São coisas negativas como depressão, angústia, ira, raiva, frustração, mau humor que ele diz compreender. Parece inacreditável, mas a Bíblia diz que ele sente todas as coisas conosco. Por isso, se compadece assim que temos ousadia para chegar diante do trono da graça. Outro exemplo é o de Maria. Em João, capítulo 11, verso 32, nós lemos que o Senhor tinha planejado ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim, ele chorou quando Maria chorou. Ele sentiu a dor dela. Ele está para ressuscitar o morto e mesmo assim entrou na dor dela. Creio que o Senhor é o mesmo hoje. Quando Ele sente o que sentimos, somos libertos. Ter fé é ser verdadeiro com Deus. Eu não escondo nada de Deus. Sempre sou sincero com Deus. Nós não somos vasos de inox, somos vasos de barro. Precisamos do oleiro para o conserto. O exemplo do povo de Israel. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, a palavra de Deus descreve que eles estavam na fornalha da aflição. Deuteronômio capítulo 4, verso 20. E como Deus apareceu a Moisés, numa sarça ardente que queimava e não se consumia. O povo estava na fornalha, mas não estava sendo consumido. Deus sempre vem ao nosso encontro onde estamos. Se o povo está na fornalha, ele o sente o fogo. Ele não fica indiferente na sua glória. Isaías capítulo 63, verso 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O exemplo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava no Getsêmani, ele estava tão angustiado que suou gotas de sangue. Na cruz, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo Jesus, o Filho de Deus, o homem que nunca pecou, aquele que tinha a fé perfeita, mesmo ele se sentiu desencorajado e angustiado. Ele era um homem, como tal, clamou ao Pai. Ele tinha sentimentos e emoções, como qualquer um de nós. Da mesma forma, eu preciso dizer que Deus não te abandonou, porque você está desapontado e cheio de questionamento, sentindo-se como Deus tivesse abandonado. Você quer crer, mas você ainda assim tem muitas dúvidas que passam na sua mente. Deus se agrada como somos abertos e honestos. Deus ama a sinceridade no coração. E se vamos a Ele compartilhando as nossas dúvidas, questões e coisas que não entendemos, Ele vai nos responder mais rápido do que tentamos ocultar essas coisas com medo da rejeição. Quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, os romanos fizeram com que Ele carregasse a própria cruz. Ele foi tido açoitado e tão maltratado que ele não conseguia carregar a cruz por todo o caminho. Numa certa altura ele caiu por causa do peso da sua cruz. Ele parecia fraco e derrotado. Mas ali está o Senhor nos dá essa mensagem. Deus não esperava que você nunca precisasse de ajuda. Você não tem que ser forte 100% todo o tempo. Todas as vezes que você cair pelo peso da cruz, tudo bem dizer que você não aguenta mais. Algumas vezes a nossa cruz pode ficar muito pesada. Talvez você diga: eu não consigo educar essa criança. Eu não aguento mais esse casamento. No momento, o acusador vem para dizer que se você tiver alguma dúvida, Deus nunca o ouvirá. E ele dirá que Deus não fará nada por alguém cheio de desencorajamento e angústia. Lembre-se que mesmo o Senhor Jesus, que não conseguiu carregar o peso da cruz, quando ele caiu no chão, Deus não o abandonou, mas providenciou alguém que viesse ajudá-lo. Um homem chamado Simão Cirineu veio carregar a cruz para ele. Quando você estiver abatido, desencorajado, sentindo incapaz de levar a cruz, Deus vai enviar alguém para ajudá-lo e encorajá-lo. Não tem problema cair, apenas levante.
Não há problema em ter dúvida, apenas não permaneça aí. É normal ficar desapontado, mas lembre-se que esse desapontamento não é o fim da sua história. Deus tem algo grande para você. Fé não é esconder todos os sentimentos, é tentar agir como um super-homem. Fé é uma questão de ser real e transparente com Deus. Se você for tão honesto com Deus, a ponto de expressar até mesmo as suas dúvidas, Ele mesmo se encarregará de mudar a sua história. Deus está conosco em momentos de fé, mas Ele está também conosco nos nossos momentos de dúvida. Deus não ouve apenas aqueles momentos em que estamos em cima da montanha, desfrutando de uma grande vitória, mas Ele também está conosco naquele vale de sombras, cheio de questionamentos e angústia. Possivelmente até ouviremos mais de Deus nesse momento de dúvida. A sua fidelidade nos supre em nossa fé, mas a sua graça nos acode em nossa fraqueza. Nós pensamos sempre que Deus vem sobre as pessoas de fé, mas há um poder no coração sincero que se abre honestamente para Deus. Nesse dia, ouvi um testemunho de uma mulher que tinha sido ateia durante toda a sua vida. Num certo dia, a sua filha, em torno de 20 anos de idade, foi envolvida num sério acidente de carro. Aquela mulher correu para o hospital tão angustiada e preocupada, mas quando chegou ali, os médicos desenganaram a sua filha dizendo que ela provavelmente morreria. Ela ficou do lado da menina de dia e de noite por muitos minutos, mas no final a sua filha morreu. Ela dirigiu de volta para casa, estacionou o carro na sua garagem e ali ela gritou com toda a força: Deus, eu te odeio. Deus, eu te odeio. Mas naquele momento, ela disse que ouviu uma voz tenra e amorosa dizendo: essa é a primeira vez que você fala comigo. Eu vou mostrar o quanto eu amo você. Ela testemunhou que naquele dia ela teve certeza da existência de Deus, porque o seu amor encheu aquela garagem e ela foi instantaneamente consolada. Deus estava esperando somente uma semente de fé. Quando a nossa dúvida vem acompanhada de um desejo sincero de conhecer a Deus, essa sinceridade certamente tem poder. Eu creio que essa é uma das razões porque o livro de Salmos foi escrito. Nos Salmos, os escritores abrem o seu coração com Deus de maneira sincera e sem barreiras. Por isso, nessa hora, eu quero orar por você que está me ouvindo, que tem um problema, que tem uma dívida, que tem uma causa na justiça, que precisa de um milagre. Eu estou aqui para orar por você e eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por cada milagre, por cada cura, por cada provisão. Obrigado, Senhor, porque nós temos fé. E mesmo quando duvidamos, o Senhor nos ouve. Eu oro por todas as pessoas que ouviram essa palavra, que precisam de um milagre, que precisam de uma provisão, que precisam de uma porta aberta, que precisam, ó Deus, de uma mudança de vida. Eu oro pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que venha mover sobre a sua vida, trazendo a vitória, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo provisão no seu coração. Eu oro, Pai, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando. Abençoa, Pai, cada um dos irmãos que chegaram ao final dessa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado, por favor, nos ajude a divulgar essa oração, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. E se inscrevam no nosso canal. O nosso alvo é alcançar a todos e pregar o Evangelho da Graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.